from World Football. Salve, salve fã do futebol inglês! Está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e comigo na apresentação, Diego Padovani. Fala meus amigos, fala meus ouvintes da PLFC, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos gravar mais um episódio e é isso aí, bora nessa galera! E pessoal, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, é necessário fazer uma retratação sobre o episódio anterior. Recebemos uma mensagem de um ouvinte nos questionando a respeito da fala que foi veiculada nesse podcast, que os, abre aspas, árabes são homofóbicos e xenófobos, fecha aspas, e que isso não reflete a opinião deste podcast. Enquanto a discussão sobre a possível venda do Newcastle, respeitamos o ouvinte. Porém, o que foi dito é opinião dos apresentadores e convidado. E hoje, pessoal, falaremos sobre um dos derbys de Londres. Um fica na parte leste da cidade e outro situado no norte. Estou falando de West Ham e Tottenham. E para essa resenha, temos a presença do Rodolfo Almeida, torcedor do West Ham. Seja bem-vindo, Rodolfo. Boa noite a todos que acompanham e agradeço o convite. Vamos lá. E representando o time do norte, o Tottenham, temos o Ronaldo da Brasil Spurs. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, galera, pelo convite. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aí agora, depois de quase 3 meses sem PL, e a gente conversar um pouco sobre o campeonato, sobre esse retorno. E para começar a resenha, vamos de West Ham, esse clube tradicional que envolve muita tradição na Inglaterra e no mundo, com um novo estádio belíssimo, porém perderam aquela pressão que tinha no Upton Park. Rodolfo, conte para nós como você começou com essa paixão pelos Hammers. Então, eu comecei a gostar do West Ham por causa do Iron Maiden. Como é uma banda que eu gosto bastante, e o baixista, que é o fundador do Iron Maiden, o Steve Harris, é torcedor fanático do West Ham, e eu sou fã do Steve Harris, e uma coisa foi levando a outra. E com isso já são quase 20 anos, são 20 anos já torcendo pelo West Ham, esse sofrimento. Então foi a banda que deu essa paixão. Começou essa paixão pelo clube, então? Mais pelo Steve Harris, né? Como o Steve Harris é um cara que eu admiro, assim, e ele é um torcedor fanático, jogou até nas categorias de base do West Ham, e o cara é fanático mesmo, leva o escudo no baixo dele, usa sempre uma camisa do West Ham, sempre representa. A partir disso eu comecei a me interessar. Como era na época, eu comecei lá entre 99 e 2000, era muito escasso as informações, né? Era bem difícil na época, e conforme o tempo foi ficando mais fácil, aí de lá pra cá já não larguei mais. É um sofrimento sem fim. Que isso, sofrimento. Sim, o West Ham, pra quem é torcedor, assim, que gosta, que leva o clube a sério mesmo, que eu tento viver o dia a dia, a gente sabe que infelizmente é assim, entendeu? Mas isso não vai mudar nada do que eu sinto pelo West Ham, e infelizmente é isso. E uma pergunta sobre a mudança do estádio. O que você pensa sobre isso? Porque tá virando um certo conceito, né, na Inglaterra, dos estádios mais raízes, que tinha aquela pressão, e o pessoal indo para esse formato de arena. O que você achou dessa mudança, né? Sinceramente, eu não gostei. Não gosto até hoje. Eu acho que foi, entre todos os erros dessa diretoria, na minha opinião, foi o pior que teve, porque a alma do West Ham ficou em Upton Park e foi embora junto com o Upton Park. E esse estádio aí, maravilhoso, glamouroso deve ser, mas para mim não tem a alma que era do West Ham, como você disse no começo, um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, e eu não gosto mesmo.
falo para todo mundo. Só que como a diretoria queria mudar de patamar, transformar o clube, elevar o clube em outro patamar, não conseguiu até agora e provavelmente só por um milagre vai conseguir isso. Mas eu não gosto, eu odeio e se pudesse voltar no tempo, tinha que voltar ao velho Upton Park. Então, o Rodolfo, sobre o momento atual, o West Ham está com 27 pontos, então mesmo número de pontos do Watford, que está em 17º, e o Bournemouth em 18º, né? O clube tem 16 derrotas, 6 empates e apenas 7 vitórias. Como você analisa esse momento? Primeiramente, a primeira pergunta, como você analisa a temporada até aqui, né? E qual a sua expectativa para o retorno? Né? O que você acompanhou nesse recesso aí que o clube esteve? Se tem alguma transferência encaminhada? A gente vê que alguns clubes estão se movimentando, né? O Chelsea é um time que está meio movimentando o mercado. Como é que você enxerga essa volta da Premier League e a questão do West Ham também, sobre a questão da tabela, né, que tá, vamos falar na zona de rebaixamento, assim, quase ali, né, namorando praticamente. Sim, como de costume, né. Na atual Premier League, no atual momento do West Ham até a paralisação, eu sinceramente não vi nada diferente do que eu esperava, entendeu? Porque o West Ham é um time que já faz algumas temporadas que estão contratando legal, isso ninguém duvida disso, mas não está tendo a liga, não tem liga, não consegue colocar esses jogadores para jogar, para desempenhar um futebol agradável, não ganhar todos, mas pelo menos jogar com um pouquinho mais de vontade ali, um pouquinho mais de raça, que isso nessa temporada eu vi que faltou muito. Converso com o pessoal no nosso grupo do WhatsApp lá, o pessoal fala a mesma coisa, entendeu? O que falta no West Ham, a maioria das vezes, é um pouco de vontade. Porque não é possível um time, na estrutura que tem, não ter a vontade, não ter uma ambição de ganhar. Que você vê com outros times, assim, vamos dar um exemplo do Sheffield United, que está em 7º lugar, um time que até outro dia estava na 2ª divisão. Tem um orçamento, por ver, muito abaixo do que o West Ham tem, e uma campanha, mas os caras não tem nome? Não tem, mas tem vontade de ganhar, pelo menos corre atrás, está perdendo, vai atrás. Agora o West Ham, nos jogos assim, é muito difícil você ver uma coisa assim. Como a gente fala sempre no grupo, abre 1-0, 2-0, você já pode dar como derrota, porque o time não vai conseguir essa ambição de ganhar, essa vontade. Eu falo isso, vontade. Eu gosto de jogador com vontade. O cara ser mais habilidoso, não ter vontade, para mim não é nada. E é assim que eu vejo o West Ham. Não nessa temporada, na outra também, na anterior também. Depois que mudou pro estádio ali, as temporadas foi muita, como posso falar, muita especulação em cima do time, só que o time não deu nenhum resultado em nenhuma dessas temporadas. E a última boa temporada foi a última de Upton Park. É isso que eu vejo o West Ham na atual temporada, até a paralisação. Neste elenco atual, assim, escutando a sua revolta de torcedor, esse elenco, assim, quem que se salva, assim? Sua opinião? Minha opinião, como eu falo, eu gosto de jogador que tenha vontade. Eu gosto do Rice, que para mim é um excelente achado. É um cara que se dá, corre, você vê ele corre sozinho no campo. Tem jogos, eu que acompanho todos os jogos, você vê ele só se matando sozinho dentro do campo. Entendeu? Eu gosto do Rice, gosto do Fabianski, que se tá assim com o Fabianski, sem é pior ainda. Tivemos um exemplo claro essa temporada, que veio o Roberto, veio o Martin e, meu Deus do céu, entendeu? Se não fosse o Fabianski, podia estar pior do que já está. É um jogador que eu gosto também. E o Felipe Anderson, porque ele veio com status de armador, meio que um cara para ditar o ritmo. O Felipe Anderson, eu acho assim, ele é um baita no jogador. Nossa, é um jogador excelente. Mas que nem a gente fala, de vez em quando ele dorme muito nos jogos. E com isso, o time que depende dele não consegue
não consegue evoluir. Por Por isso que o Muri... Por causa do sono dele. Eu chamo ele de Soninho Anderson, né, sabe? eu acho ele muito bom mesmo. É um cara excelente. Mas essa parte, assim, de dar criatividade pro time, parece que ele se esconde. Quando ele quer jogar bem, quando ele quer jogar, você pode ter certeza que o West vai fazer uma partida excelente. Mas quando ele não quer, infelizmente, fica nessa coisa... falta de criatividade, né? Que o Lanzini, que nem o Lanzini, simplesmente se machucou, mas era um cara que poderia ajudar, sabe? Dar uma ajuda nessa criatividade, não tá aí. Aí fica pro Snodgrass, que faz um papel bom também. E assim vai, mas o cara que nem precisava, que pagou 40 e poucas milhões de libras num cara desse, acho que poderia render um pouco mais. Legal, e assim, por isso que o Muricy pegava no pé dele no Santos, né? E o pessoal achava ruim, né? Que o Muricy era meio chato, meio bronco, né? Mas eu acho que o Muricy pensava lá na frente, né? Pensa assim, se o cara tá fazendo isso aqui no Brasil, imagine ele lá na Europa, né? Então, essa é a questão da mentalidade. Seguinte, momento fogueira do podcast. Primeiro começa com o Ronaldo, depois o Diego finaliza aí. Ronaldo, você acha que o West Ham vai visitar a Championship ou não? Então, eu acho que não, até porque existem times piores lá naquela parte de baixo, e eu acho que o West Ham, nesse sentido, acho que vai acabar sobressaindo. Eu sei que tá uma bagunça a tabela lá embaixo e tal, tem muito time muito perto um do outro, mas acho que o West Ham, nesse sentido, acho que a qualidade técnica individual vai acabar pesando pra eles. Cara, eu tô ouvindo vocês falarem aqui e fiquei refletindo sobre algumas coisas. Uma delas é a seguinte: as pessoas que falam que o torcedor corintiano é sofredor é porque elas nunca conheceram um torcedor do West Ham. Porque pelo desabafo do Rodolfo aí, olha, que é uma tristeza tremenda, mas é isso, paixão por clubes assim, não tem jeito. E eu torço muito para que o West Ham dê a volta por cima. Vocês falaram da questão do estádio, eu também não gosto daquele do London Stadium, eu acho que é um estádio para jogo de seleção, certamente não é estádio para jogo de clube. Mas falando do rebaixamento, eu acredito que o West Ham vai escapar, até porque em relação aos outros, como o Ronaldo disse, tem um elenco melhor, e também tem outros times ali na parte de baixo que estão muito piores, que estão muito abaixo do West Ham. Eu acredito que o Norwich já é o nosso primeiro rebaixado. Eu não lembro se matematicamente já foi, acho que ainda não, né? Ele matematicamente tem chance, mas na prática isso não vai acontecer, provavelmente. O Bournemouth também não anda bem das pernas. E o Watford ele conseguiu 3 pontos vencendo o Liverpool, que foi o único time a derrotar o Liverpool na temporada da Premier League. Conseguiu 3 pontos nessas últimas rodadas aí, antes da pausa. Mas é um time que eu também não vejo muita escapatória. Então, tô pensando aqui naquela... E aí o Rodolfo vai se lembrar também da temporada 2006-2007, quando o Carlitos Tevez salvou o West Ham do rebaixamento. Eu acredito que nessa temporada a gente possa ter algo semelhante. Eu acho que pela qualidade dos jogadores que tem, o West Ham provavelmente vai conseguir se livrar aí dessa situação. Só uma ressalva só, viu? Eu torço para que o West Ham saia dessa situação, tá? Eu torço. Só que eu sou assim, a gente sempre fala, eu falo isso sempre, nunca se deve, como que é a palavra? Confiar? Não, sumiu a palavra agora. Subestimar? Desculpa, gente. Não, sumiu mesmo. A gente sempre fala, agora que eu ia falar, acabei esquecendo. Nunca se deve, sabe, confiar no West Ham, sabe? É uma palavra nesse sentido, entendeu? Porque acreditar no West Ham. Não é nem acreditar, é uma outra palavra lá. Mas é isso aí, sabe? Nunca deve confiar muito no West Ham, porque para ele dar uma virada de mesa aí e acabar com tudo é facinho também. Mas o Rodolfo, eu tô olhando aqui a tabela, a classificação, e assim, cara, o saldo de menos 15. Exatamente. Então, assim,
Vocês tomaram um gol pra caramba. Muito. O que você pode me falar do sistema defensivo? Eu só salvo o Fabianski, que do resto é tudo ruim. Balbuena também? O que você acha do Balbuena? Balbuena, é que nem eu falo, eu não acompanho o futebol brasileiro, entendeu? Eu não sei como que ele jogava aqui. E então, pelo que o pessoal, eu vejo só o pessoal comentando, eu vou pelo que o pessoal comenta, falaram que ele é muito bom, entendeu? Lá, ele é bom, é um jogador assim, entre os que tá ali, ele é o melhor. Só que ele não tem um parceiro. Ele não tem um parceiro de zaga para ajudar ele. Então, se tivesse dois Balbuena, tava bom. Não, dois Balbuena tá ótimo. Acho que seria menos vergonhoso, né? Entendeu? Porque o Diop, que eu achava que ia ser o melhor, essa temporada foi pífia, entendeu? Foi uma coisa... Foi uma vergonha, entendeu? E não tem um lateral direito assim à altura. Por mais que o Zabaleta seja bom, tem nome, mas já tá velho já, né, cara? O Cresswell na esquerda tem vontade, sabe? É esforçado, vamos falar na língua. É esforçado, cara. Mas não, a gente precisava os diretores precisavam dar uma olhadinha mais assim para o sistema defensivo do West Ham. É que só uma impressão, desculpa cortar aí, é que acho que a questão do Balbuena tem muito a ver com vários zagueiros do futebol brasileiro, até do sul-americano, que joga protegido aqui na América do Sul muitas vezes, linha mais baixa e tal, em relação em linha alta na Inglaterra, que é muito mais comum, né? Então expõe muito mais fragilidade do zagueiro ou do sistema defensivo, né? Isso mesmo. Eu vou até entrar no ponto, por exemplo, nesse caso, o Rodolfo, você não acha que, por exemplo, o técnico... eu penso assim, tá? O técnico tem que ter essa visão do sistema dele, né? Então, por exemplo, se o time tá tomando muito gol, vamos fechar a casinha, não vamos fazer. Se o lateral esquerdo sobe muito, né? Vamos deixar o direito atrás para segurar. Você acha que o técnico também não teve faltou visão? Porque assim, é menos 15. É o West Ham, né? E, cara, sim, menos 15. É menos muito 15. Agora, com todo respeito à sua opinião, você acredita no David Moyes, o cara que há 18 meses atrás foi dispensado do clube e voltou? Eu não boto fé nesse treinador, entendeu? Você acha que o cara foi dispensado no final da temporada passada e foi contratado na metade da temporada atual? Você acha? O cara não é ruim, ele é ruim. E você acha que ele vai pensar nisso daí? É um cara que tá ali só por estar ali, o filho da mãe. Desculpa a palavra, né? Que dá raiva de falar desse cara, entendeu? Não, eu sou torcedor do Manchester United, né? Não escondo isso. E, cara, pra mim, assim, você ainda falou palavras simpáticas ainda, né? Entendeu? Pra nós, torcedores do Manchester United, é só palavras, né? Então, assim, eu sigo na mesma linha que você, então, assim, eu enxergo que o técnico teria que ter essa visão, né? Se o time tá tomando muitos gols, né, igual o Mourinho, né, o Mourinho, só mudando rapidinho, o Mourinho, quando ele viu que a zaga do Manchester United tava tomando muito gol, ele colocou uma linha de 5 ali e falou, a gente vai ganhar de 1-0, entendeu? Mas a gente parou de tomar gol. Entendeu? Agora o David Moyes não, né? Meio que deixa o time meio aberto. Uma coisa que eu fiquei mais assim bravo na época que o Pellegrini saiu é que, tipo assim, o Pochettino estava no mercado. Sim. Entendeu? Eu acho que o West Ham poderia, tipo assim, dar uma... Sabe? Ser um pouco mais ousado. Um pouco assim, mais ousado, entendeu? E contratar um técnico assim. Sabe, demais assim, pompa, assim, essas coisas assim. Não voltar. Regrediu. Entendeu? Regrediu. Dispensou 2 anos atrás e contratou de novo. Então, eu acho que eu poderia ousar um pouquinho, que nem o Liverpool veio com o Klopp, sabe? Ousou num cara, o cara demorou um pouco para ter os resultados, demorou, mas agora aí, ó, é praticamente campeão, cara, com uma campanha excelente. Olha, eu tava vendo aqui uma derrota e um empate, cara. Sabe, eu poderia usar um pouquinho mais naquela época, que tava não sei se está hoje disponível ainda, um tempinho que eu não acompanho muito assim, mas tinha que ter usado. Vamos trazer um Pochettino, vamos dar uma grana aí a mais, por mais acho que o Ronaldo não concorde, mas eu acho que
poderia ousar nesse sentido. É minha opinião, claro. This is the story of White Hart Lane, the world-famous home of the Spurs. Agora a gente vai puxar para o outro lado da cidade de Londres, vamos falar dos Spurs, e eu quero fazer algumas perguntas aí, colocar em cena o tópico do Tottenham. E aí, Ronaldo, mais uma vez, bem-vindo aí, você que é um membro da Brasil Spurs. A gente vai começar a falar de Tottenham agora, e eu gostaria que você começasse falando um pouco pra gente sobre a sua relação com a Brasil Spurs. Quando é que você começou a ser torcedor do Tottenham? Por que o Tottenham? E a sua relação com a Brasil Spurs? Nós já conversamos, os nossos ouvintes certamente vão se lembrar de um episódio que nós gravamos no final de 2019 com o Guilherme, também da Brasil Spurs. E agora é a sua vez aí de representar um dos perfis, talvez creio que seja o perfil mais conhecido dos Spurs aqui no Brasil. Então fala pra gente aí qual é o seu papel dentro dessa equipe. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, né, o espaço que vocês estão dando. Então, eu comecei a torcer pelo Tottenham em 2007, 2008 a temporada. Eu lembro que foi inclusive no North London Derby contra o Arsenal, um 2-2. Eu, na verdade, na época me impactou muito, porque o Tottenham era, digamos, o patinho feio em relação ao Arsenal. O Arsenal na época era um time bastante dominante em Londres, né? E também o Chelsea, e eu não me identificava muito com o Chelsea, apesar de assistir bastante eles. Então eu acabei começando a torcer pelo Tottenham. Naquele momento passava assim 5 jogos do Tottenham na TV na época pelo Esporte Interativo e nada mais. Aí você ficava me acompanhando pela internet com alguma dificuldade. Aí passou para 2010, ali, a partir de 2010, 2011, acompanhei numa base diária, né? Veio a explosão aí de Twitter e tal. Já tinha trabalhado com outro perfil relacionado ao Tottenham que acabou, chamado Spurs Brasil e tal. E aí, logo no começo ali dessas coisas de perfis no Twitter, participei até inclusive de um projeto internacional ali no começo dos anos 2000, chamado eSpurs. Até que 2014, 2015, mais ou menos, ali, quando a Brasil Spurs começou a ser torcida, começou com os perfis, eu que já tinha um perfil, no caso, esse perfil internacional, vi que o pessoal estava recrutando, e eu queria administrar a conta no Twitter. Já fazia acompanhamento de jogos, e continuei com eles nesse sentido. E eu já tinha experiência com produção de textos e tal, então a gente, além de administrar conta no Twitter, muitas das vezes acaba fazendo pós-jogo, ou mesmo análises do clube, essas coisas assim, porque pelo menos eu particularmente peguei tanto épocas muito ruins do Tottenham quanto épocas muito boas, e o pessoal às vezes até pergunta, pelo menos eu lembro de bastante coisa sobre o clube nesse período, e gosto de estudar muito a história do clube, então a gente acaba sempre sendo bastante requisitado por essas situações no Twitter, algumas perguntas sobre mercado, essas situações. Então a gente acaba acompanhando muito do dia a dia. Eu, particularmente, nos últimos 10 anos, acompanho basicamente o clube numa base diária, se pensar assim. Cara, que legal. Então você tá ligado diretamente aí no Twitter e de olho nas notícias. No site, no site também. No site também, a respeito do Spurs, do Tottenham. Cara, vou aproveitar que você falou de Twitter e vou fazer uma pergunta que é de um assunto que tem me deixado muito curioso, que é referente às especulações sobre a saída do Harry Kane. Por que eu disse especulações? Porque nós estamos em uma época em que é muito comum ter fake news espalhadas por todas as redes sociais. E eu tenho visto, principalmente nesse período, nessa pausa da Premier League, eu vi muitos perfis, muitas pessoas comentando, falando sobre uma possível saída do Harry Kane até mesmo para clubes da Inglaterra. Então eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Vocês que acompanham aí, vocês da Brasil Spurs, que acompanham essas notícias praticamente diárias do Tottenham, o quanto dessas especulações são verdadeiras e o quanto disso é totalmente fake news, o Harry Kane vai ficar, como é que vocês acompanham isso?
Então, cara, acho que como a Inglaterra, acho que a gente que acompanha o futebol inglês há mais tempo sabe muito bem o que dá pra confiar e o que não dá pra confiar. Assim, essa questão do Harry Kane sair do Tottenham, acho que desde ali do verão de 2015, basicamente, quando ele explodiu, vem muito forte. Especialmente do Manchester United, se fala muito aí e tal. Mas normalmente sempre de meios muito pouco confiáveis, assim, os tabloides, aí, o Mirror, o The Sun e tal. Não é muito comum da gente ver, assim, de meios mais confiáveis como a Sky ou até mesmo o Futebol London, que acompanha os clubes de Londres, noticiando isso. Eu acho muito pouco provável do Harry Kane sair do Tottenham nesse momento, até porque o Levy é sempre um negociador muito difícil. Uma negociação do Harry Kane hoje acho que demandaria pelo menos 100 milhões de libras, e acho que mesmo que fosse o United, ou mesmo a especulação mais forte seria do United, acho que o United tem outras prioridades. Fala-se no United, no Grealish, até no Maddison e outros jogadores, Sancho e tal, e não sei se o United teria disposição financeira e também disposição para negociar com o Levy, que é sempre bem difícil. Então eu não vejo muito como possível, não. Ainda mais por conta da questão da pandemia, a gente sabe que não deve ter tanto dinheiro no mercado pro próximo, mesmo que seja na Inglaterra, que os clubes são muito ricos, eu não vejo muito essa possibilidade acontecendo, não. Se fosse, eu acho mais provável para fora da Inglaterra, talvez, sempre se vem alguma coisa de especulações menos factíveis de Real Madrid, mas também muito de jornais ou de fontes muito ruins. Então eu acho muito mais uma coisa para vender jornal nesse momento que você não tem futebol do que necessariamente algo real. Pois é, tá aí, tá explicado então sobre as especulações de saída de Harry Kane. Não há nada que você possa, não tem uma fonte confiável ainda que fale sobre esse assunto, são as mesmas especulações de sempre. Então, beleza, pelo visto é só matéria mesmo, como o Ronaldo disse, matéria para chamar a atenção nesse período sem futebol. Mas esse período sem futebol está prestes a acabar, a Premier League já tem data para retornar, e isso me puxa para o nosso próximo item aqui da nossa conversa, que é a expectativa do Tottenham para esse retorno da Premier League. O Tottenham atualmente é o 8º colocado, tem 41 pontos. E só um comentário aqui, tá? O Tottenham tem 41 pontos e o Liverpool tem 82, cara. É o dobro, você tem noção disso? Eu não sei se a campanha do Tottenham é ruim ou se a campanha do Liverpool é muito boa, né? Isso acho que mostra o quanto bizarro é essa campanha do Liverpool, né? A campanha do Liverpool é tão fora da curva que ele tá com o dobro de pontos do 8º colocado. Então, assim, é uma diferença muito grande. Mas, enfim, vamos deixar o Liverpool para outra hora. Falando do Tottenham, ele tá aqui na 8ª colocação, tem 41 pontos. E à frente do Tottenham, né? Se você imaginar que o Tottenham seria um time com possibilidades reais e expectativas grandes de conseguir vaga na Champions League, à frente do Tottenham você tem o Sheffield United, que faz uma campanha surpreendente, o Wolverhampton, que é um time que é uma pedra no sapato mesmo nessas últimas 2 temporadas, o Manchester United, que teve uma crescente, e o primeiro time que está ali, o último time, na verdade, na zona de classificação para a Champions League nesse momento, é o Chelsea com 48 pontos. Ou seja, nesse momento, o Tottenham e o Chelsea têm 29 jogos, e a diferença de ponto entre eles é de 7 pontos. Qual que é a expectativa que você tem para esse retorno? Você acha que o Tottenham tem condições de beliscar aí uma vaga na Champions League, ou vai ter que se contentar com a Europa League mesmo? Olha, eu pessoalmente sempre converso com amigos e tal, sempre falo que o Tottenham precisa voltar bem para mostrar sinais, primeiro, né, de que o trabalho do Mourinho vai ter futuro, né, não que eu questione que se ele tem que continuar na próxima temporada ou não, acho que para mim tem que continuar, mas acho que tem que mostrar sinais de melhora em termos de composição de time, né, o Tottenham sofreu com muitas lesões pré-parada, né, vinha com o time esfacelado, não tinha ninguém no ataque, chegou a ter várias lesões, Son, Kane, Sissoko. Vai voltar com um time relativamente completo, né? Só o Dele Alli que está suspenso para essa volta um jogo, né? Por conta de uma desinteligência pré-pandemia, né? Que ele gravou um vídeo ironizando o coronavírus e tal, e a FA puniu ele agora em um jogo de suspensão. Mas eu tenho como premissa básica que eu acho que o Tottenham tem que voltar bem, como eu disse, para
pelo menos ir para a Europa League. Eu acho que tem um bolo de times muito grande nesse meio aí, como você disse, Sheffield, Wolverhampton, todo mundo tomando pontos de todo mundo. O Wolverhampton ganhou do Tottenham, o Tottenham tem confrontos, por exemplo, contra o United, o próprio Sheffield fora de casa, pega o Arsenal em casa, que parece que não, mas encostou bastante nas últimas semanas, inclusive tem um ponto só a menos que o Tottenham, um jogo a menos, inclusive, em relação ao Tottenham. Então, assim, nesse bolo acho que seria importante classificar para a Europa no mínimo, até porque para as finanças do clube seria bem importante seguir em competições europeias. A Champions League, eu acho um objetivo bem difícil, teria que voltar muito bem nessas 7 partidas finais. O Chelsea me parece ser o time mais instável desses 4 primeiros, mas o United parece ser o time, pelo menos preparado, estava o time mais sólido, digamos assim, desde a chegada do Bruno Fernandes. Então eu acredito que, pelo menos, acho que a Europa League acho que estaria de bom tamanho. Champions League acho que seria uma coisa teria que vir uma campanha muito boa nessa reta final. Pois é, cara, realmente, para que o Tottenham para que ele consiga uma vaga na Champions League, o Chelsea, Manchester United, esses times teriam que tropeçar muito nesse retorno e o Tottenham ganhar todos praticamente, né? Então, realmente seria algo difícil de acontecer, e exigiria muito esforço aí, e como você disse, tem que retornar muito bem, tem que retornar voando para poder conseguir isso. E claro, Europa League, no mínimo, ele tem que conseguir para que as finanças não sejam tão afetadas em um momento pós-pandemia. Então, realmente, a sua colocação foi muito boa. Agora, eu quero te fazer uma pergunta referente a algo que aconteceu na janela de transferências anterior, janela ali de verão, que foi a saída do Eriksen do Tottenham. O Eriksen acabou tendo muitas conversas ali naquele momento, e eu particularmente gosto muito do Eriksen, e eu tinha plena certeza da importância dele no elenco do Tottenham. Eu me lembro que quando eu assistia os jogos do Tottenham, o time melhorava muito quando ele estava em campo, e quando ele não estava, a criação de jogadas era muito difícil e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre a saída do Eriksen, porque você e o pessoal do Brasil Spurs acham que ele acabou saindo. Sabe se houve alguma briga, alguma discussão com alguém dentro do clube, ou ele simplesmente saiu porque imaginou que na Inter de Milão pudesse conquistar títulos que no Tottenham ele não conseguiria. Enfim, para mim o Tottenham perdeu muito com a saída dele. Essa é a minha visão de quem acompanha de fora. Agora eu quero saber de vocês aí, a sua opinião, Ronaldo, e a sua ideia das suas conversas com o pessoal do Brasil Spurs, o que vocês acham sobre o meia Eriksen? Então, eu acho assim, o Tottenham manteve uma base mais ou menos sólida por 4 anos, basicamente, né? E desde a segunda temporada do Pochettino manteve mais ou menos a base do o elenco, basicamente o mesmo. Eu acho que teve um claro desgaste, que até levou inclusive ao fim do trabalho do Pochettino. Enfim, não só por conta de mercado, o Tottenham chegou a ficar uma temporada sem contratar jogadores e tal. Uma das reclamações que boa parte dos torcedores tinha era da falta de um substituto pro Eriksen, justamente por conta do que você falou, de quando o time sem ele tinha muita dificuldade de criação. O Eriksen tinha uma expectativa de... O Tottenham chegou a ter conversas com ele sem ser o último verão, há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, mais ou menos, para renovação de contrato. O Eriksen colocou a situação numa certa espera para o Tottenham. O Tottenham ele queria ganhar mais ou menos salários próximos do Harry Kane, e o Tottenham até topou essa situação. Porém, ele entendia, passado 1 ano depois dessa espera, ele entendia que ele tinha futebol para cenários maiores, como Real Madrid, talvez o Barcelona e tal. Se especulou muito forte essa situação. O problema pro Eriksen é que o Zidane não morria de amores por ele no Real Madrid. E basicamente ele já tinha deixado bem claro pro Tottenham no último verão que já queria sair do clube. Como não chegou nenhum tipo de proposta, o próprio Eriksen, a proposta mais próxima que chegou pro Eriksen foi do United. O Eriksen teria feito uma promessa pro Daniel Levy que não iria jogar mais nenhum clube na Inglaterra, e o sonho dele que era ir pra Espanha e tal, até se
especulou na época o Atlético de Madrid no final do último verão, mas também não se concretizou. Não se entendeu que ele tinha futebol para este nível de exigência. Dizem que a final da Champions League foi um certo marco para ele, tipo, olha, pelo que você jogou aqui nessa final, não vai ter condições de estar no nível do Real Madrid. Então, basicamente, desde então, ele ficou 6 meses até a saída para Inter de Milão meio na dúvida, tipo, vai sair de graça no próximo verão ou vai sair no meio do ano, em janeiro? Foi o caso que aconteceu com a Inter de Milão, foi quem apresentou a proposta. Assim, ele já vinha nessa intertemporada muito mal, né? Muita gente já criticando ele. Nesse inteirinho, o Giovanni Lo Celso começou a assumir um pouco disso, da presença dele em campo, claro, com um estilo de jogo diferente. Acho que até os dois poderiam jogar juntos. Mas, de certa forma, assim como esses últimos meses do trabalho do Pochettino, e de alguns jogadores mesmo nessa temporada, até no final da temporada passada, sempre me pareceu que, tipo, estavam fazendo agora extra no clube. Tipo, o Tottenham segurou alguns jogadores que não queriam ficar, e entre eles o Eriksen em alguns momentos, e depois esses jogadores basicamente perderam o interesse de estar no clube. Legal, e só para corrigir uma informação, eu acho que eu falei que o Eriksen saiu na última janela de verão, mas na verdade ele saiu na janela de inverno, certo? Sim. Isso, então, corrigindo aqui ao vivo para os nossos ouvintes, é importante trazer a informação correta. Eu mencionei janela de verão, mas sabemos que o Eriksen saiu na janela de inverno que nós tivemos, foi a última janela, e uma perda significativa para o Tottenham, que não tem ninguém no elenco com condições aí de exercer exatamente a mesma função, pelo menos não com a mesma maestria que o Eriksen fazia. Eu vou passar a bola aqui para o Danilo, ele vai fazer uma pergunta para você, e depois o nosso amigo Rodolfo, torcedor do West Ham, se quiser aproveitar esse momento aí para dar uma cutucada no rival, fica à vontade, tá? Mas, Danilo, vai que é tua. Pela questão do Mourinho, você esperava mais dele? Assim, eu sinceramente, quando falou que o Tottenham ia contratar o Mourinho, eu fiquei pensando assim, caramba, os caras vão sair do Pochettino. É porque assim, o Pochettino ele tem uma filosofia, né? E o Mourinho, eu até respeito ele pela história dele, mas ele veio numa caída, né? Passou pelo Manchester United, teve aqueles problemas com a diretoria, e eu pensei assim, pô, ele vai pro Tottenham, né? Vai pegar um elenco até que um pouco melhor do que o Manchester United. E até os primeiros, sei lá, terceiro mês, quarto mês mais ou menos, o Tottenham estava vindo numa crescente. Aí chegou 2020 e começou a dar uma caída muito grande, né? Eu queria sua opinião sobre isso. Então, eu acho que o Mourinho, no geral, só pegando um aspecto histórico, na verdade, o Mourinho não é só diferente, pensando na composição de times, assim, os times históricos do Mourinho, pensando em Chelsea, da primeira passagem, o próprio Real Madrid ali no início da década passada, são times mais reativos, né? O Mourinho sempre foi conhecido por contra-ataques muito fulminantes e tal. E não é só muito oposto ao Pochettino, é oposto a basicamente todos os técnicos que o Tottenham teve nos últimos 60 anos, só para se ter uma ideia, assim, tranquilamente. Pelo menos eu que estudo a história do clube, conheço um pouco como é que os técnicos trabalhavam em alguns momentos. Mas, assim, eu acho que eu sempre coloco isso como um certo mantra até pra torcida, pra alguma galera que é um pouquinho mais imediatista, que assim, primeira temporada, especialmente na Europa, em que você treina muito menos do que necessariamente aqui no Brasil, ou mesmo em outros locais que a gente esteja mais próximo de acompanhar, e até mesmo por conta da questão de lesões, e por não ser um elenco necessariamente que ele montou, eu não culpo necessariamente por conta disso. Eu sempre falo, gente, se conseguisse alguma Copa, que seria um título para o clube que não vem há mais de 10 anos, e se conseguisse uma vaga em competições europeias, eu acho que é uma temporada boa. Se conseguisse uma vaga na Champions League, muito boa. A partir da próxima temporada, aí sim, com a pré-temporada completa, com tempo para trabalhar, com jogadores que ele possa escolher, aí eu acho que você pode cobrar um pouco mais. Nesse primeiro momento, eu acho que o que vier é, de certa forma, lucro. Não acho que não seria o meu treinador de escolha, mas eu procuro sempre entender um pouco o que o Levy queria pensar, o Daniel Levy, que é o presidente do clube, estava pensando naquele momento. Tipo,
eu vou tentar arriscar a última coisa que eu tenho com essa base aqui, com esse grupo de jogadores. Tipo, vou trazer um treinador reconhecidamente vencedor para eu ganhar títulos, já que, entre aspas, com filosofia, que é a mesma filosofia que eu já segui há várias décadas, eu não tô ganhando títulos, eu vou tentar ganhar com alguém que talvez pense diferente, mas que extraia algo diferente desses jogadores nos jogos grandes, que sempre foi uma cobrança que alguns torcedores tinham com o Pochettino, as eliminações de semifinais de Copa da Liga e até de Copa da Inglaterra contra o Chelsea, contra o United nos últimos anos, que parecia faltar um certo punch para o clube, para os jogadores ali. E com o Mourinho supostamente teria isso. Só que eu acho que, até pelas mudanças que esse elenco passou nos últimos anos, acho que o elenco não é tão qualificado para chegar nessas fases, que talvez o Mourinho fizesse a diferença. Aí por isso que como eu considero que o clube vai passar continuará a passar por um processo de reformulação que já começou no último verão, eu acho que eu prefiro cobrá-lo a partir da próxima temporada. Nessa temporada eu acho que o que ele precisa mostrar, especialmente nesse pós-parada aí, com algumas semanas de treinos que ele teve agora, e com os jogadores recuperados, é um nível de futebol mais próximo, ou pelo menos mais consistente, com linhas um pouco mais próximas, o time estava um pouquinho bagunçado, com um pouquinho mais de sequência de alguns jogadores, acho que a gente conseguir ver resultados melhores. Rodolfo, só pra gente finalizar o assunto aí da parte do Tottenham, se você quiser fazer algum comentário a respeito do teu rival, fica à vontade, a hora é agora. Não, eu não tenho assim, não falo que eu não gosto de nenhum clube, eu gosto de todos os clubes ingleses. Eu sou apaixonado pelo futebol inglês, entendeu? Então não tenho nada pra zoar, pra atormentar, galera, não. A única coisa que eu posso falar, que também não tem muita coisa também, né? É que nós, o West Ham, foi a primeira derrota do Tottenham no novo estádio, foi pro West Ham, entendeu? Gol do Antônio, cara. Entendeu? É isso que a gente. O mais que a gente pode dar brincar, uma cutucada, como disse o amigo aí, é isso daí. Mas eu não tenho assim, eu não sou de, nossa, odeio, não. Eu falo, a maior rivalidade hoje pro West Ham na Premier League é o Tottenham. Como a gente não enfrenta o Millwall assim, por causa das diferentes divisões, é o Tottenham que se tornou assim o dos mais assim chatos, né, vamos falar assim. O pessoal não gosta, o pessoal lá do nosso grupo no WhatsApp, ninguém gosta do Tottenham, entendeu? Eu não gosto, mas também eu não, tranquilo, eu não tenho muito aí. Eu gosto do futebol inglês, gosto dos times ingleses. Danilo, o Rodolfo falou aí sobre o primeiro jogo no estádio do Tottenham, que o West Ham conseguiu aí vencer com um gol do Antônio. Cara, isso me deu uma boa ideia. A gente pode chamar um assunto aí para colocar os confrontos históricos entre as duas equipes. O que tu acha? Boa ideia. Seguinte, pessoal, começar primeiramente pelo Rodolfo, né? Rodolfo, você lembra de algum jogo marcante contra o Tottenham? Cara, o que eu mais tenho assim na memória são três, assim, que eu acho assim que foi, pela situação, foi bem legal, sabe? O primeiro foi um 3-0 na casa do Tottenham, em 2013. O do Reed, do Vasté e do Morrison. Eu lembro que esse jogo tava um jogo truncado até metade do segundo tempo, aí o West Ham achou um gol, achou outro, depois achou o terceiro e já foi bem assim, legal, né? Porque o time do West Ham naquela época era horrível. Conseguiu uma vitória de um bom time que tinha o Tottenham na época. Outro que eu gosto de recordar é o último jogo contra o Tottenham no Upton Park. Também foi uma vitória também com o gol do Antônio. E esse é só pra zoeira mesmo, que foi a primeira derrota do Tottenham no novo estádio dele, que foi pro West Ham, o gol do Antônio também. Um batismo praticamente, né? Um batismo, como a gente fez com o Arsenal também, né? Então o West Ham é o time que você não deve chamar para inaugurar estádio. Pena que aconteceu isso daí no próprio estádio nosso, né? A gente perdeu para o Juventus, né? Pra variar. Verdade. Essa foi boa. Ai. Gostei. Ronaldo, sua vez agora, cara. Eu vou perguntar para você o seguinte: quais são os jogos, o jogo, ou quais os jogos que mais marcaram você
aí entre Tottenham e West Ham. Fala pra gente. Bom, dois foram bons, um foi ruim. Um foi o de 2013 também, só que aí na primeira parte do ano, na verdade, foi o gol, um 3-2 com o gol do Bale no finalzinho. O Jaskelainen era o goleiro do West Ham, inclusive. Golaço, né? Golaço do Bale na reta final, aquele momento que o Bale fazia chover, assim, em qualquer jogo que você imaginava. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, que era cortar pro meio, parecendo o Robin, e mandar a bola no ângulo. E era tipo assim, parecia que foi um jogo muito truncado, um 3-2 muito maluco. O Tottenham na época tava brigando para ir para a Champions League com o Arsenal e com o Chelsea, acabou não indo, não conseguiu a vaga, até por isso o Bale saiu do clube, mas a reta final do Bale foi espetacular, assim, 2012, 2013, assim, tanto é que ele, mesmo com o Tottenham sendo quinto, foi eleito o melhor jogador do campeonato na época. Vou lembrar de outro 2006, 2007, que foi o jogo que o Tevez fez 2 gols, o Tevez abriu 2-0 pro West Ham, o West Ham tava acho que 14 partidas sem ganhar, tava brigando pra não cair e tal, acabou até escapando do rebaixamento, mas depois o Tottenham virou o jogo pra 3-2, aí o West Ham empata no finalzinho e basicamente no último minuto. Com 4-3, né? Verdade. Com 4-3 espetacular, que aí eu acho que o Stalteri ou foi o Defoe fez um gol no finalzinho. Fez o último gol, não foi? O Stalteri, foi o lateral esquerdo que era muito ruim e tipo, ninguém acredita naquele jogo, foi um jogo surreal, era um jogo até que passou no Esporte Interativo na época. Eu lembro que o Tevez pulou na arquibancada quando fez 2-0 e depois, enfim, o Zamora, que era um zagueiro e tal, o 4-3 muito maluco, 2006, 2007. E pegando para um lado bom pro Rodolfo, o de 2006, o Tottenham tava no último jogo da temporada, poderia ter ido para a Champions League naquela temporada, ter terminado na frente do Arsenal 15 anos antes do que ia terminar depois, e perdeu do West Ham de 2-1, por culpa de no Upton Park, e depois os jogadores justificaram que foi uma intoxicação por comer lasanha no hotel no jogo anterior, 2 horas antes. Então todo mundo passou mal no dia do jogo, o time perdeu o jogo pro West Ham e ficou fora da Champions League. Foi um negócio assim surreal que até hoje qualquer torcedor do Tottenham que assiste, mais antigo, não acredita como o time perdeu uma vaga pra Champions League por causa de uma lasanha. Cara, acho que uma lasanha nunca saiu tão caro assim, né? Então. Caramba. This is the story of White Hart Lane, the world famous home of the Spurs. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui para fazer para o Ronaldo sobre os Spurs, que é o seguinte, eu lembrei desse assunto aqui agora, eu sempre quis perguntar isso para um torcedor do Tottenham, tá? Então eu vou perguntar para você o seguinte, aos nossos ouvintes aí, vocês devem, quem não conhece, existia uma data comemorativa da torcida do Arsenal que se chamava St. Tottenham's Day, que eles comemoravam uma data, ele foi inventado pela própria torcida do Arsenal, e na qual eles comemoravam o dia em que o Tottenham não teria mais chances de terminar na frente dos Gunners na tabela de classificação da Premier League. Então, todas as temporadas da Premier League, o Arsenal sempre terminava na frente do Tottenham. E aí, houve uma temporada, eu não lembro exatamente o ano, não sei se foi 2016 ou 2017, em que o Tottenham finalmente terminou a temporada na frente do Arsenal e quebrou aí essa tradição, essa data, esse feriado, essa data que foi inventada pela torcida do Arsenal. E isso eu acho uma coisa muito engraçada, e eu sempre quis perguntar para um torcedor do Tottenham o seguinte, quando isso aconteceu, quando o Tottenham conseguiu quebrar esse paradigma, vocês, torcedores dos Spurs, comemoraram mesmo? Teve um significado para vocês? Sim, teve um significado, sim. Acho que todo mundo comemorou bastante, porque inclusive foi no jogo contra o Arsenal que acabou essa escrita, né? Foi um 2-0 contra o Arsenal. A última visita do Arsenal ao White Hart Lane, né? O antigo estádio do Tottenham, né? Foi um 2-0. Gols do Harry Kane de pênalti do Dele Alli, depois num rebote do Ospina, inclusive. Não, foi comemorado sim, com certeza, até porque no ano anterior, quando teve a chance de terminar na frente do Arsenal, o Tottenham tomou um 5-1 do Newcastle rebaixado na última rodada do campeonato.
Então terminou em terceiro daquele campeonato do Leicester, né? Daquela maluquice do Leicester. Então ficou aquele sentimento de que poderia ter terminado na frente do Arsenal antes. Na verdade, teve um zilhão de chances de terminar no Arsenal na frente antes. Essa da lasanha também foi uma dessas chances. Mas, tipo, foi meio aquela coisa, bom, não tem mais o que eles falarem, assim, até porque o Arsenal nos últimos anos, a grande alegria do torcedor do Arsenal era essa, né, tipo, vou pra Champions League e termino na frente do Tottenham. E aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo, né, eles ficaram atrás da gente e não foram pra Champions League. Tá aí, maravilha, então, bom saber que vocês comemoraram, porque esse foi um assunto comentado nas redes sociais naquela época, e eu sempre fiquei pensando nisso, será que a torcida do Tottenham realmente se importa com isso? Pelo visto, sim, porque é um saco você ter um rival sempre enchendo suas ideias ali para falar de uma data que eles mesmos inventaram, né? Só um adendo sobre a situação, só sobre a comemoração, tinha muitas faixas no estádio, quando saiu o segundo gol do Dele Alli e tal, muitas faixas no estádio com os escritos Mind the Gap, cuidado com o vão. Tipo, cuidado com a distância entre os times, né, que agora se estabeleceu, porque até mesmo torcedores do Arsenal já falavam que em várias temporadas, torcedores menos clubistas, digamos assim, falavam, não, todo mundo jogou mais que a gente nessa temporada, eles poderiam terminar na frente, mas não terminava. Então, tipo, teve muita brincadeira no estádio na época, cuidado com o vão, né, onde vocês vão cair aí no metrô. Tome, né, quem fala o que quer, ouve o que não quer, essa que é a verdade. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, vamos iniciar aqui a nossa conclusão. Falamos sobre o Rodolfo, torcedor do West Ham desde os anos 2000, uma torcida que se iniciou com base em uma banda de rock, o Iron Maiden. Isso é um assunto interessante, pensar que a torcida é um jeito diferente de você começar a gostar de um time, confesso. Isso não é comum, né? Geralmente não é assim que acontece. Através de uma banda, de um músico, você acabar se apaixonando por um clube, mas é um assunto interessante. Tivemos aí a participação do Ronaldo da Brasil Spurs, que é uma galera sensacional, uma galera que domina tudo aí de Tottenham, como vocês puderam perceber ao longo do episódio. Agradecemos muito a participação de vocês. Quem quiser aí deixar, vou pedir no caso do Ronaldo, deixar novamente aí as redes sociais. Bom, obrigado aí, galera, mais uma vez por nos convidar aí, a gente está sempre à disposição. E quem quiser nos seguir no Twitter, @BrasilSpurs, temos grupo no Facebook, Brasil Spurs Oficial, também temos a página no Instagram também, @BrasilSpurs, e nos segue lá nas redes sociais para estar acompanhando um pouquinho mais do nosso trabalho, que dá trabalho para fazer, mas é muito gostoso também quando a gente tem esse reconhecimento. Maravilha. Rodolfo, já deixo aqui um convite em aberto para você voltar a gravar um episódio com a gente, com o West Ham na primeira divisão, hein, rapaz? Vamos lá, hein? Claro, eu agradeço demais o convite, agradeço o bate-papo com vocês aí, que entendem muito desse assunto, e é bem legal conversar com o pessoal assim. E agradeço. Deixa eu só uma ressalva aqui, eu lembrei da palavra, viu? Nunca se deve empolgar com o West Ham. Só para voltar. Mas agradeço mesmo, agradeço o convite aí, e se precisar aí, estamos às ordens, como de costume. Maravilha. É isso aí, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio. Agradeço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado aí pela audiência. Nos vemos no próximo episódio do podcast. Um abraço a todos, até mais. Falou! Oh. Valeu!